vamos falar de cesta básica, que aqui em Londrina teve um aumento de quase 3%, isso no mês de outubro. O economista avalia que, caso as paralisações de caminhoneiros continuem, o preço dos alimentos deverá subir. O Núcleo de Pesquisas Aplicadas da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, campus Londrina, divulgou o levantamento mensal do custo da cesta básica em Londrina. No mês de outubro, segundo o estudo, o preço aumentou 2,3% em relação ao mês de setembro, saltando de R$ 507,99 para R$ 584,26. E o economista Marcos Rambalducci, responsável pelo estudo, explicou que a elevação do custo da cesta básica é reflexo do aumento de alguns produtos, em especial tomate, com alta de 25%, a batata com 12%. E uma das explicações para essas altas nesses produtos é o excesso de chuva, que acabou danificando algumas lavouras. É bom a gente lembrar, a gente observar que ela já vinha de um aumento no mês de setembro em relação ao mês de agosto, de 4,3%. Então ela tem pesado sim, apesar dela ter sofrido alguns recuos em meses anteriores, agora ela voltou a ter alguma elevação. Para a gente ter uma ideia, uma família com 2 adultos e 2 crianças vai precisar gastar para alimentação básica durante um mês R$ 1.752,77. Então é bastante pesado e a gente tem aí como explicação para essa elevação, principalmente as chuvas que ocorreram ao longo principalmente da última quinzena do mês de outubro, que acabou prejudicando muito a colheita do tomate, que já entra num período de entre safra, mas acabou fazendo com que a oferta desse produto fosse menor no mercado, sendo que então ele acabou batendo recorde de aumento. É a mesma coisa acontecendo com a batata, que foi o segundo produto que mais se elevou. O professor economista Marcos Rambalducci também explicou que esse aumento poderia ter sido maior caso não caísse o preço de outros alimentos, como o leite, por exemplo. Mas é importante a gente também lembrar que alguns produtos tiveram o seu preço diminuído. É o caso, por exemplo, do leite, onde a gente venceu aquele período de entre-safra e agora, com a normalização da oferta do produto, ele tem caído de preço já pelo segundo mês consecutivo, aí agora com uma queda de 7,3%. É interessante a gente observar também que a carne, que no mês passado tinha sofrido uma majoração de 1,5%, neste mês devolveu este aumento, então ela reduziu 1,6%, estabilizando-se então ali com o mesmo preço do final de agosto. Isso também é interessante e ajudou a fazer com que a cesta básica também não tivesse uma majoração superior a esses 2,3% que a gente observou. E de acordo com o economista, a alta na cesta básica em Londrina acumula uma alta geral aí de quase 16% desde janeiro. Está bastante, significativamente mais caro e o salário está sendo corroído em função desse aumento. Para a gente ter uma ideia, lá no dia 1º de janeiro deste ano, essa mesma cesta seria paga, na média, a R$ 506,17, né? Então agora ela já contabiliza um aumento de 15,4%, estando a R$ 584. Então veja, saltamos de 506 para 584 reais, este aumento de 15,4% bastante significativo. Também é interessante a gente fazer a comparação mês a mês, o mês de outubro do ano passado com o mês de outubro deste ano. Então nós tivemos lá em outubro de 2021 essa mesma cesta sendo comprada, sendo adquirida na sua média por R$ 549. Então, nessa comparação também observamos uma elevação de 6,4% no preço dos produtos que compõem a cesta. Rambalducci ainda explica que com a mudança de governo e o anúncio da nova equipe econômica, os preços dos alimentos poderão sim sofrer alterações. Ele cita um dos fatores para a alteração dos preços, como a paralisação feita pelos caminhoneiros e também a política de redução do ICMS dos combustíveis. Interfere bastante, mas são 2 movimentos que a gente sempre precisa olhar. Um movimento que vem do exterior e outro movimento que é aqui do nosso mercado interno. No mercado interno, nós temos, depois da eleição, há aquele processo de calmaria, especialmente se a gente não tiver um recrudescimento aí desse imbróglio com os caminhoneiros fechando estradas. Se isso vier a se acalmar e a gente tiver uma normalidade no transporte rodoviário,
nós devemos ter no mercado interno uma certa calmaria. Mas, por outro lado, o petróleo no mercado internacional está subindo. Isso significa que o preço do combustível deve subir aqui no mercado interno. E o combustível tem um impacto bastante significativo na formação do preço dos alimentos. O impacto mais significativo nós devemos ver a partir do dia 1º de janeiro de 2023, quando deixaremos de ter a redução no ICMS sobre os combustíveis. Caso não seja reeditada a medida que reduziu o ICMS, nós teremos aí sim uma majoração bastante significativa. Ainda falando da questão envolvendo a paralisação, a APRAS, que é a Associação dos Supermercados do Paraná, informou por meio de nota que não existe até o momento sinais de desabastecimento, já que os supermercados possuem em média um estoque para 15 dias em suas centrais de distribuição, além do estoque de cada loja. A associação orientou os consumidores a comprarem apenas o necessário e que não há necessidade de estocagem em casa. E quando vem essa orientação, é a mesma orientação que deveria ter sido seguida dos combustíveis. O que está acontecendo de desabastecimento de combustível é que as pessoas correram, né? Todas para encher o tanque do carro. E isso não é normal, não é a demanda normal que isso acontece. Se a gente tivesse seguido normalmente, sem ter acontecido essas filas, provavelmente a gente seguiria a vida normal, né? Não teria esse problema, essa correria toda. Realmente todo mundo ficou alarmado e é aquela história, uma história leva a outra, né? Parece um telefone sem fio. Olha, vai desabastecer, vai faltar, então se a pessoa tem que trabalhar, fazer alguma coisa, ela já sai correndo, já se precipita, é a mesma coisa no mercado. Então, bastante importante esse anúncio aí da APRAS, falando exatamente isso. Não há necessidade de correr, de sair comprando um monte de coisa, de desabastecer, não tem necessidade disso. Eles têm 15 dias nas distribuidoras. Londrina é uma cidade muito privilegiada com relação a isso, porque a gente tem CDs, aí, centros de distribuição importante de várias marcas, aí, de vários mercados, vamos dizer assim. E além do estoque que está no próprio supermercado. Então, vamos com calma. E torcer aí que logo eles voltem para casa e segue a vida normal, né? Isso. Londrina 1023.